Fala pessoal, chegamos ao quarto vídeo da nossa série Comece por Aqui e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito interessante que é o conceito da chamada espiritualidade consciente. Dentro do jogo Terra, espiritualidade consciente é sinônimo de liberdade dentro do jogo. E por que eu falo isso para vocês? Porque a religião ela tem sido uma das piores armadilhas dentro do jogo, né, ou dentro da programação do jogo. No formato atual, a religião ela aprisiona, ela segrega, ela cega, fanatiza, corrompe. Ela tem colocado as pessoas num lugar de culpa, de vergonha, de medo. E eu não estou falando de religião A, B ou C, estou falando de religião de uma maneira em geral. Então, olhos muito bem abertos nos oportunistas e sanguessugas de plantão, porque eles estão por toda parte aguardando apenas a oportunidade para poder se aproveitar de pessoas em situação de vulnerabilidade. E como que a gente se coloca, inclusive, nessa situação de vulnerabilidade? Depositando nossas fichas, depositando esperança, depositando nossa fé em mãos alheias. Então é pouco inteligente da nossa parte fazer isso, porque a gente não sabe quais são as reais intenções dessas pessoas. Eu estou falando, sabe, como eu disse, não é sobre a religião A, B ou C. Pode ser um padre, um pastor, um pai de santo, um guia, uma entidade, o que quer que seja. Se você deposita suas fichas nas mãos alheias, você está vulnerável. E quando a gente fica vulnerável, a gente tem uma percepção, ainda que inconsciente, de que nós somos incapazes ou indefesos ou dependentes dessas pessoas, desses espíritos, dessas entidades, do que quer que seja, e nós definitivamente não somos. Então isso tem nos colocado numa posição desfavorável quando a gente se coloca nessa situação. Mas não pense que isso é algo fortuito. Isso é muito bem pensado pelos programadores e desenvolvedores do jogo Terra atual, para que as pessoas fiquem, cada vez mais dependentes dessas situações e que se percebam cada vez mais incapazes, porque pessoas incapazes e sem autoconfiança involuntariamente acabam entregando o controle de suas vidas nas mãos dessas pessoas para direcionarem para onde eles querem ou para onde seja do interesse deles. E eu penso que a espiritualidade vinculada a ideais de liberdade não quer ver a gente preso a dogmas, a ritualísticas e religiosidade vazias. E como desenvolver então a chamada espiritualidade consciente? Eu tracei uma espécie de linha do tempo para exemplificar como seria a trajetória de um buscador. O buscador é aquele que não aceita a resposta pronta, aquele que não aceita as coisas simplesmente porque são assim, e vai atrás das suas próprias respostas, buscando ampliar a sua capacidade de responder às suas próprias perguntas, que muitas vezes são inquietantes, muitas vezes são incômodas. Então quem está mais um pouco atento no jogo está buscando respostas o tempo inteiro. Mas vamos lá, começando então pela infância, que eu acho que é igual para todo mundo. A infância é onde a gente recebe as tradições familiares e seja de qual religião for, você provavelmente seguiu a religião dos teus pais, dos teus avós, aquilo que foi, de certa forma, imposto para você ali. E você acaba seguindo, muitas vezes sem questionar e tal, você está se desenvolvendo, aquela coisa toda, e você vai seguindo então aquele caminho, porque você não tem muita alternativa. Na adolescência, você já começa a fazer seus próprios questionamentos, ainda que às vezes possa ser com uma dose de rebeldia ou buscando autoafirmação ou buscando se colocar no mundo. Na adolescência a gente está ali conhecendo muita coisa nova e conhecendo pessoas novas e conhecendo situações novas, então a gente começa a ter contato com coisas diferentes e começa já a questionar algumas coisas, sim ou não, pode fazer sentido ou não. Às vezes a pessoa fica tão vinculada também às tradições familiares que acaba aceitando aquilo como algo normal e está tudo certo, mas o buscador, o verdadeiro buscador, começa a sentir certos incômodos com o passar do tempo. E aí, na adolescência, eu acho que também é uma coisa mais ou menos igual para todo mundo, mas os questionamentos verdadeiros começam a aparecer quando o buscador se incomoda. E essas perguntas geralmente são: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual o sentido dessa porra toda aqui, e às vezes a gente fica realmente perdido. E aí começam as perguntas inquietantes, aquelas perguntas que são incômodas, e aquilo que a gente aprendeu no passado já não faz mais sentido. E aí a gente começa com essas questões existenciais para poder fazer ou buscar sentido na nossa vida.
E aí a gente começa na fase que eu chamo também, né, mais assim, um pouco de bom humor, a fase da barata tonta, que é a fase onde você começa a buscar as respostas em tudo quanto é tipo de lugar. E você vai ler muitos livros, você vai fazer cursos, você vai assistir palestras, você vai ver vídeos como este e tantos outros que estão por aí, e aí você começa a se conectar com muitos assuntos diferentes, e aí alguns te atraem mais do que outros, ou outros acabam sendo mais interessantes do que outros, enfim. Você fica literalmente parecendo uma barata tonta andando para lá e para cá, e auferindo ali, né, ou ancorando, ou angariando um monte de informação. E isso também não se engana, tá, gente? Isso pode ser um tipo de armadilha dentro do jogo, né? Adquirir conhecimento demais e acabar não colocando isso em prática, principalmente em teu benefício, em benefício daqueles, né, que estão ao teu redor, em benefício do mundo, é vaidade pura, e vaidade é armadilha dentro do jogo. E aí mais à frente, lá quando você atingir sua maturidade espiritual, você vai entender, né, que as respostas estão mais aqui dentro do teu coração do que em todos esses lugares. Não é que esses lugares, ou essas pessoas, ou esses mestres não têm um papel importante nas nossas vidas? Tem, porque ajuda muito na nossa questão da expansão de consciência, e claro, consciência expandida vai cada vez mais percebendo, te dando uma percepção de que você pode mais, né, e de que existe mais. Então, esses mestres ou todo esse conhecimento acaba sim tendo um papel importante na nossa vida, mas é importante que a gente também saiba que todas essas ferramentas que vêm do externo, elas são apenas auxiliares para o nosso despertar de consciência, para a nossa caminhada, para as nossas descobertas pessoais. Então, até mesmo os avatares que estiveram aqui, ou os mentores que a gente possa, né, se comunicar ou receber informações, eles têm uma função, né, de vir aqui para poder nos auxiliar dentro do jogo, mostrar um caminho. Né? Muitas vezes não esperam que a gente seja igual a eles, ou querem que a gente seja igual a eles. Eles mostram apenas ensinamentos que são diretrizes muito interessantes dentro do jogo. Mas até isso, dentro do jogo, foi de alguma forma deturpado. Né? Esses avatares, ou muitos mestres que aqui estiveram, tiveram seus ensinamentos deturpados, ou a própria história dessas pessoas foi deturpada para atender a outros interesses que têm vinculação com os programadores do jogo e com as pessoas que estão vinculadas consciente ou inconscientemente a eles. Então, é muito importante que a gente traga tudo para a nossa avaliação interna. E o nosso coração, a nossa intuição, ela dificilmente se engana. Então a gente precisa estar muito atento aos sinais do nosso coração, aos sinais da nossa intuição, porque ela está sempre conversando conosco. Então, como diria Buda, não importa quantas palavras sagradas você tenha lido, não importa quantas palavras sagradas você tenha dito, o que você tenha aprendido, elas não servirão de nada se você não agir de acordo com elas. Então, é nesse ponto que eu trago para vocês a importância de dizer que religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. São conceitos diferentes. E a espiritualidade, gente, não se engane, ela é praticada no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, baseado naquilo que a gente está aprendendo, naquilo que a gente está lendo, sim, mas aliado à prática. Porque, como eu disse, o conhecimento sem a aplicação, ele acaba se tornando vaidade. E a vaidade, o orgulho, essas coisas realmente, né, como você já pode ter visto ali lá no primeiro vídeo, como eu falei, são conceitos, né, são sentimentos aprisionantes dentro do jogo. Agora, aprofundando um pouquinho mais na questão da espiritualidade consciente, que é algo que tem sido muito corriqueiro, e eu vou aqui tomar emprestado um conceito de um cara que eu gosto muito, que é o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, onde ele diz que a gente precisa ter muito cuidado com a cilada da salvação injustificada. É um nome assim, né, pomposo, né, bonito, né, mas o que isso quer dizer? Para a gente tomar muito cuidado com o que tem sido tantas vezes aí propalado aí, né, e propagado e dito na internet, em vários canais por aí, sobre a Terra vai ascender para não sei qual dimensão,
ou os mestres ascensos estão falando com não sei quem, que a era das trevas terminou e que a luz venceu, e etc. Enfim, cuidado com isso, porque isso nos induz a ficar num lugar de conforto, ou seja, esperar, porque já que a luz venceu, eu não preciso fazer muita coisa, só esperar então o resgate ou o arrebatamento e que vai ficar tudo certo. Ou a prisão dos criminosos, ou o banimento dos criminosos espirituais para outros lugares, né, para outros planetas, para o centro galáctico. Então tem, tipo assim, tem muita besteira que acaba nos induzindo ao erro. Então a gente precisa ficar muito ligado nessas situações, porque não é bem assim. Senão que mérito nós teríamos, né, em sermos, em nos esforçarmos para sermos pessoas e espíritos melhores para nós mesmos e para o mundo, para as pessoas de uma maneira em geral. Então isso não faz sentido. Então cuidado, muito cuidado com a cilada da salvação justificada, seja pela intervenção de mestres ascensos, seja pelo retorno de avatares que irão arrebatar os seus escolhidos, ou seja para o resgate de entidades ou seres extraterrestres que vão aqui socorrer a humanidade e tal. Então assim, para mim isso faz pouco sentido, porque a gente está apto, né, olhando para o mundo, olhando para a humanidade de uma maneira em geral. Nós estamos aptos à redenção? Aí outra pergunta que é importante, né, a gente se fazer. Eu estou fazendo a minha parte? Eu faço parte do problema ou eu faço parte da solução? Porque se a gente não faz essas perguntas para nós mesmos, a gente fica preso nessa armadilha de achar que tudo vai ser resolvido por mãos alheias. E olha o perigo das mãos alheias. Mais uma vez, você está depositando a tua fé, a tua esperança em mãos alheias, em situações que estão fora do teu controle. Então qual seria também o nosso mérito, né? Qual seria o mérito da gente se esforçar para sermos boas pessoas ou para nos melhorarmos, sendo que no final então vai ser todo mundo resgatado, vai ser todo mundo arrebatado, então tipo, não faz sentido, né? Então nós estamos sempre terceirizando a nossa salvação, sempre colocando a nossa salvação, né, salvação, né, porque não existe essa história de salvação. Só quem se salva, ou só quem se elege, ou só quem ascende, somos nós mesmos. Então a gente precisa realmente estar muito atento a essas questões. E aí a espiritualidade, continuando na nossa trajetória lá da espiritualidade consciente, como desenvolvê-la, é importante que a gente traga, né, a percepção de que a espiritualidade é um pilar fundamental da nossa vida. E como que a gente vai desenvolvendo também isso? Com lucidez, com liberdade, sem apego, sem estar preso a dogmas, ao que as pessoas falam e nós somos obrigados a aceitar? Então, eu tenho minhas ressalvas sobre isso, mas assim, cada um está no teu caminho, cada um sabe muitas vezes, né, ou acha que sabe o que é melhor para si, e cada um tem o seu momento de questionar, de não acreditar, ou de mudar de ideia, e enfim, eu espero que esse vídeo aqui te ajude um pouco também nisso. E continuando então, a espiritualidade ela vai se desenvolvendo através do conhecimento. E como se dá esse conhecimento? Estudando, né, buscando, correndo atrás de mais informações do que aquelas que estão sendo disponibilizadas para nós, pelas vias, vamos dizer assim, normais ou tradicionais. Então a gente vai se aprofundando cada vez mais, e nesse ponto eu quero até inserir o conceito do universalismo espiritualista, que é algo que, né, se puder rotular alguma coisa assim do que linha que eu sigo, eu acho que é essa linha do universalismo espiritualista, que é aquela pessoa que não se apega ou não faz parte ou não está presa a nenhum dogma ou ritualística de nenhuma religião, de nenhuma prática, de nenhuma doutrina, de nenhuma filosofia. Mas essa pessoa inteligentemente bebe em todas as fontes sem ficar preso a nenhuma delas, né, aurindo aquilo que tem de melhor em cada uma delas, buscando se desenvolver, se aprimorar como espírito. Como eu já falei, se aprimorar como espírito, se aprimorar como pessoa, para o mundo, para você mesmo, para aqueles que te rodeiam, para você ajudar mais do que atrapalhar. Então eu acho que essa é o fundamento principal da gente conhecer e estudar. E conhecendo e estudando, a gente começa a compreender com mais naturalidade como acontece o intercâmbio entre as dimensões da existência, né? Porque existem
milhares de situações que nós desconhecemos, mas umas coisas que a gente já meio que sabe, é um pouco de senso comum, é que existem mais de uma dimensão da existência. Vamos então ficar só entre a dimensão chamada espiritual e a dimensão chamada física e material para a gente ficar mais, para simplificar a história. Então a gente começa a compreender com mais naturalidade como acontece esse intercâmbio entre essas dimensões e começa a olhar para isso de uma forma mais natural, sem o viés do misticismo, sem o viés da fantasia ou do sobrenatural, que muitas vezes nos coloca nessa posição desfavorável, porque só os escolhidos têm acesso ao desconhecido, ao invisível, e não é bem assim. Né? Os fenômenos, vamos dizer assim, chamados mediúnicos, estão disponíveis, né? Na verdade, todos nós somos médiums, né, de nascença, uns com a mediunidade mais desenvolvida, outros menos, mas todos nós somos. E com esse conhecimento, com esse estudo, com esse embasamento, chega uma coisa muito importante para nós chamada discernimento. Então a gente começa cada vez mais com a expansão da consciência, com a nossa capacidade de percepção ampliada, a ter cada vez mais discernimento. E a gente começa a olhar para muitos processos, em muitas circunstâncias da vida, de forma mais lúcida, sem vitimismo ou sem sensacionalismo. E isso, né, dentro da nossa capacidade de conhecer e discernir, vem também uma capacidade de se fortalecer. Né? Porque a gente começa a compreender como se dão todos esses fenômenos, começa a compreender como se dá esse intercâmbio e a gente começa a se fortalecer também diante dessas situações, também percebendo que muitas das situações são passageiras, aliás, como tudo na nossa vida é passageiro, e a gente começa a ficar mais forte ou mais resiliente diante de algumas situações ou diante das mais diversas situações ou adversidades. E com tudo isso, é mais provável que nós entremos numa linha de evolução constante, né, com o nosso radar ou com o nosso aparato sensorial cada vez mais desperto, com possibilidades literalmente infinitas. Então, quando a gente traz a espiritualidade, né, para a nossa atualidade, né, de forma lúcida, de forma livre, de forma antidogmática, isso te dá muita liberdade dentro do jogo, te dá uma vantagem enorme dentro do jogo. Tenha em mente então que a verdadeira espiritualidade, ela não tem dogmas, ela não tem religião, ela é uma busca pessoal pelo significado da vida, pela conexão com o divino e pela paz interior, a busca, né, pela paz interior. Né? Quem é que não quer, né, encontrar essa tão chamada paz interior? E muitas vezes a religião, né, vendida pelo sistema ou desenvolvida pelo sistema e pelos programadores do jogo, ela não te dá essa paz. Ela muitas vezes está te colocando num lugar de culpa, num lugar de remorso, num lugar de vergonha. Então não se prendam a isso. Liberte-se desses dogmas. Liberte-se dessas opiniões ou dessas diretrizes que te colocam dentro deste lugar, porque é exatamente isso que os programadores do jogo esperam de você. Que você, com culpa, com vergonha, com remorso, com medo, você está vibrando naquela faixa de frequência que eles adoram. E você se torna literalmente um manancial de energia para que eles usufruam de você, te drenem a sua energia. Então não se coloque nesse lugar, não se permita colocar nesse lugar, questione, estude, busque para que você possa formar o seu próprio juízo de valor. Isso é muito importante. É muito importante você formar a sua ideia, você ter o seu próprio conhecimento, você ter principalmente as suas próprias experiências e não aceitar que isso venha de terceiros. Então, como eu disse lá um pouquinho mais atrás, é muito importante que a gente aprenda sim com muitos mestres que já passaram por aqui, que ainda estão por aqui, e muita gente tem trazido ideias bem interessantes, mas não se tornem prisioneiro, não idolatrem essas pessoas, não idolatrem dirigentes, não idolatrem ninguém. Não faz isso, porque não tem necessidade, tá? Não faz.
Então, espiritualidade consciente é liberdade dentro do jogo. Vamos continuar em frente, sendo livres, porque foi para isso que a gente nasceu aqui. Aliás, não foi para isso não, mas a gente vai se libertar. A gente vai se libertar dessa porra, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, buscando, né, fazer desabrochar dentro de cada pessoa essa chama interior, esse clique, né, para a gente iniciar a busca individual de cada um. Né? Então sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Então isso tem que começar de mim, isso tem que começar de você, essa busca por algo mais. Né? Porque do jeito que tá, acredito que não tá bom para ninguém. Então se você gostou aqui desse vídeo, eu peço que você deixe aí o seu like, né, se possível, para que essa mensagem alcance aí mais pessoas. Também queria ouvir tua opinião, né? Ou ler a tua opinião, né? Ouvir não, ler tua opinião aqui nos comentários, sobre o que você pensa sobre isso, dessa questão religiosidade versus espiritualidade. E também peço para você se inscrever no meu canal para que você possa receber as notificações aí de mais vídeos quando eles forem gravados, e a gente ainda vai gravar muitos e tem muita coisa aí pra gente falar no decorrer desse ano, e vamos lá, tem coisa demais aí pra gente cutucar, pra gente descobrir e debater juntos, tá bom? Forte abraço e a gente se vê em breve.